iniciar a nossa rotina de aulas. Vamos retomar as nossas lives, vamos retomar este canal e vamos aí iniciar nosso segundo semestre falando, não sei se vocês viram ali nos stories, mas eu dei algumas dicas. Não vamos falar sobre física, mas alguns conhecimentos de física serão importantes para a gente entender um pouco desse conteúdo. O que nós vamos falar? Sobre geologia, sobre planeta Terra. E aos terraplanistas de plantão, se for caso desse, tiver algum aí, sai da sala, porque aqui não tem terra plana, tá certo? E vamos explicar como ela funciona a partir de sua estrutura interna. Bom, não sei se vocês têm curiosidade para isso, mas são vários os estudos que visam entender como a Terra funciona a partir do seu interior. E eu espero que a partir desse nosso encontro, o que vocês saibam ao final. Primeiro, que a Terra tem uma estrutura interna complexa, heterogênea, e que muitos processos que acontecem lá embaixo repercutem aqui em cima, para vocês, povos da superfície. Segundo, eu quero que vocês entendam que não dá para a gente fazer uma investigação direta em toda a estrutura da Terra. Há alguns pontos onde chegar perto para nós, humanos, é simplesmente inviável. E não há nenhuma tecnologia hoje que nos permite fazer tal investigação em profundidades tão grandes, onde as condições de pressão e temperatura são absurdas, inumanas. Ou seja, muito do que a gente conhece hoje se dá a partir de estudos de física. Eu costumo dizer que as pessoas falam, geofísica, geofísica. Geofísica não é geografia física. Geofísica é algo mais complexo. Basicamente, a geofísica é a ciência responsável por estudar o planeta Terra a partir dos seus parâmetros físicos. E alguns desses parâmetros físicos são passíveis de reproduzir em laboratório. E aí nos dão uma certeza de como funciona a Terra. As leis da física, até segunda ordem, são as mesmas aqui na superfície, lá no interior da Terra, na Lua ou em Marte, no espaço do universo. As leis da física são universais. Então, dá sim para a gente reproduzir algumas situações, tentando simular em uma pequena escala aquilo que está lá embaixo. E o que está lá embaixo não é interesse recente. A gente pode estar aí alguns exemplos interessantes de como que a natureza do que está lá embaixo chama a atenção da gente. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro aí. Opa, do lado de cá. Vocês ouviram falar desse livro, também de Júlio Verne, e eu adoro. Fala sobre uma exploração, uma caverna que chega aí ao centro da Terra. No final, isso aí já foi adaptado para animações, live action. Tem o filme do Brendan Fraser, Viagem da Terra, que é maneirinho, vale a pena. É um filme de sessão da tarde. Você não tem uma live, não tem nada a fazer, tá passando lá, pô, vai lá ver, assiste, só de curiosidade. E quem nunca assistiu Era do Gelo? Eu já assisti algumas vezes. Sempre gosto. E tem uma sequência ali em Era do Gelo 3, onde o Skillet ele chega até o centro da Terra e começa a rodar ali por cima do núcleo, e dali dispara a movimentação dos continentes. E o grande barato disso tudo é que isso tudo aí não tem nada a ver com o que acontece lá dentro. Mas é uma representação bacana. Bom, se vocês estão pensando assim, mas é possível chegar lá embaixo? Bom, o que vocês podem ver aqui são alguns exemplos de escavação na Terra. O mais profundo, esse aqui, ou melhor, esse aqui, ou esse aqui. Estou ainda me adaptando à câmera. Esse aqui
é o Poço Profundo de Cola. Ele tem 12 quilômetros, um pouquinho mais, 12 quilômetros de profundidade. A outra mina, muito profunda, é essa aqui, que chegou aí a 3,9. Bom, se vocês estão perguntando por que chegaram nesse ponto e parou, o que a gente descobriu nessas escavações é que à medida que nós íamos chegando a camadas mais profundas, a temperatura aumentava. Isso depois recebeu o nome de grau geotérmico. O que é o grau geotérmico? É uma razão onde, à medida que você aumenta a profundidade na estrutura da Terra, você aumenta um ganho na temperatura. Se eu não me engano, não me foge agora a memória, mas uma média geral, você teria aí 0,1 graus para cada 100 metros, 1 grau centígrado para cada 100 metros. Mas isso é bastante variável. Se a gente fizer uma escavação, por exemplo, no interior do Brasil, a gente talvez encontre esse parâmetro. Mas se nós fizermos a mesma escavação, chegarmos à mesma profundidade em uma área, digamos, próxima ao vulcão, a tendência é você ter um grau geotérmico um pouco mais acelerado, potencializado. Bom, o fato é que essa constatação nos fez chegar à seguinte conclusão. À medida que vamos para o interior da Terra, nós temos um aumento da temperatura, o que nos leva a crer que o interior da Terra é mais quente que a superfície. Logo, quando nós migramos em direção ao interior da Terra, temos temperaturas mais elevadas. E, considerando esse grau geotérmico, essa média, a gente chega à conclusão que o interior da Terra, na sua parte mais central, no centrão mesmo, nós temos aí temperaturas acima de 6.000 graus centígrados. Ninguém foi lá com o termômetro medir, tá certo? Ninguém foi lá com o termômetro e mediu. Mas, desde os gregos, nós tínhamos aí uma estimativa do diâmetro do planeta Terra. E olha, esses caras erraram por 2, 3% de hoje, que seria o diâmetro conhecido cientificamente com as melhores tecnologias calcular. O fato é, tendo esse valor de que o diâmetro da Terra seria da ordem de alguns milhares de quilômetros, e considerando que para cada 100 metros nós teríamos um incremento de, em média, de 0,1 graus centígrados, chegou-se à conclusão de que, sim, no interior do planeta nós podemos ter temperaturas elevadíssimas. Bom, e por que então a gente pode acreditar nisso? Esses buracos que foram escavados aí, esse e esse, mostram que quando foram chegando a profundidades extremamente altas, a temperatura de fato subiu. No caso do Poço Profundo de Cola, que eu sugiro vocês pesquisarem aí, eles chegaram a uma profundidade de aproximadamente 12 quilômetros e simplesmente a escavação se tornou inviável, pois havia constantes danos aos equipamentos, o que tornava inviável a continuar com a investigação. Daí, esse poço foi selado e hoje é mais um marco dessa exploração. Bom, se vocês estão pensando aí minas de petróleo, minas de ouro, poços de petróleo, tem um dado interessante. O poço de petróleo mais profundo, esse aí da China, ele tem aproximadamente 8.000 metros, ou seja, 8 quilômetros. Vamos pensar o seguinte, 8 quilômetros, vamos lá, aproximadamente 9 quilômetros é a altura do Everest. Então, esse poço de petróleo é como se fosse uma escavação do topo do Everest até a sua base, até o nível do mar. O Poço Profundo de Cola, ele ultrapassa isso aí. E
perguntar para vocês. Chegando lá no poço fundo, eles chegaram a encontrar magma? Não. Estima-se que a profundidade da crosta em algumas áreas varia bastante. Pode variar aí de 8 a 80 quilômetros. Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que esses buracos, eles arranharam aquilo que nós chamamos de crosta terrestre. Bom, basicamente, a gente reconhece essa estrutura que vocês estão vendo aí. Essa estrutura, ela está reconhecida aí segundo duas categorias. A que vocês têm para o lado de lá é composição química. Do lado de cá, propriedades físicas. Bom, e aí cabe uma, digamos, complementação. Essas duas classificações reconhecem que a estrutura da Terra reconhece diferentes corpos. Não vou dizer camadas, que não cabe legal, mas os corpos, estruturas. Essas estruturas diferem entre si, segundo composição, segundo propriedades físicas. A questão é, segundo a composição química, nós temos a Terra dividida segundo critérios químicos, composição, densidade. Segundo propriedades físicas, a estrutura da Terra é basicamente organizada em estruturas sólidas, estruturas líquidas e as chamadas estruturas viscosas, pastosas. Elas não seriam um intermédio entre aquilo que é líquido e aquilo que é sólido. Seria um fluido extremamente viscoso. Para você entender o que é um fluido extremamente viscoso, vamos pensar o seguinte: vitamina de abacate é um fluido extremamente viscoso. Se você pegar ele e derramar assim, ele cai lentamente. O movimento dele é pesado. Um fluido altamente viscoso é a água. Se eu colocar, de repente, em uma superfície como essa, um pouco de água, rapidinho essa água vai escorrer daqui para cá. Se eu pegar, por exemplo, um creme dental e espremê-lo aqui, ele é tão viscoso, tão denso, que ele vai entrar em contato com o papel e vai escoar lentamente, por causa do atrito, por causa das suas características de baixa viscosidade. Então, nós temos essa variação. Então, voltando ao nosso desenho, segundo essa estrutura de composição química, nós temos a Terra organizada em crosta, manto e núcleo. Vamos nos ater a essas três estruturas que, com certeza, vocês devem lembrar das séries iniciais: crosta, manto e núcleo. Crosta é a camada mais externa, é onde nós estamos, nós, quando eu falo seres humanos, homo sapiens sapiens. O manto, que é a camada intermediária, e o núcleo. Não vamos, por enquanto, nos ater a essas subdivisões, manto externo, manto interno, núcleo externo, núcleo externo. Vamos resumir, para fins didáticos, crosta, manto e núcleo. Ok? Beleza. A outra classificação é segundo propriedades físicas. E aí nós temos outros termos. Isso é importante vocês prestarem atenção. Nós temos litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. Ok? Litosfera, lito é um prefixo que significa rocha. Então, a litosfera seria a parte rochosa do planeta. A mesosfera seria a parte intermediária. E a endosfera, a parte mais interior. Enquanto litosfera dá um caráter de rocha, os termos meso e endo é apenas de posicionamento. De forma análoga, a mesosfera ela se equivale na classificação da composição química ao manto. A endosfera se equivale
na classificação química ao núcleo. E a litosfera se equivale na classificação química à nossa crosta terrestre. Só que nessa classificação nós temos a litosfera, a astenosfera e o manto. É porque a astenosfera é a parte sólida. O manto é a parte fluida. E entre essas duas camadas existe uma camada intermediária, que seria a astenosfera, que seria essa passagem do sólido para o líquido. Seria aquela camada mais pastosa, ou esse fluido pouco viscoso. Sacaram? Bom, eu vou cobrar qual? Na verdade, o nosso trabalho vai ser focado na classificação química. Crosta, manto e núcleo. Mas é importantíssimo que vocês reconheçam a origem desses termos. Astenosfera, litosfera, mesosfera e endosfera. Bom, e quanto à composição química, o que isso quer dizer? Bom, a crosta terrestre seria aquela camada mais leve, seria a camada quimicamente mais complexa e comportamento físico sólido. O manto, ela é uma estrutura quimicamente um pouco mais homogênea do que a crosta, mais densa do que a crosta, mais quente do que a crosta. O núcleo seria uma estrutura muito homogênea, quimicamente muito simples, basicamente ferro. Seria a estrutura mais densa e mais quente. Bom, dentro desse escopo, eu quero que vocês reconheçam o seguinte. Essas características que eu acabo de colocar, crosta, manto, núcleo, crosta sólida, quimicamente diversificada, densidade mais leve, núcleo, densidade mais alta, quimicamente um pouco mais homogênea. Algumas dessas partes a gente consegue fazer uma leitura direta. Bom, basicamente, eu quero que vocês reconheçam isso aqui. Bom, a crosta, a gente consegue fazer estudos diretos sobre ela. Afinal, estamos sobre ela agora. Então, a gente consegue coletar amostras, levar para o laboratório, fazer análises químicas, aferir N características. E a gente sabe hoje que existe uma infinidade aí de tipos de minerais e rochas. Bom, a crosta a gente consegue fazer essa leitura. O núcleo, não. O manto, às vezes a gente consegue, digamos, uma pontinha dele. Afinal, é o magma do manto que às vezes surge na superfície a partir do vulcanismo. A partir do material expelido pelos vulcões, foi possível aferir, por exemplo, a composição daquele material e também a densidade deles. Bom, o que eu quero que vocês reconheçam agora é o seguinte. Sim, dá para a gente fazer uma leitura direta sobre parte dessa estrutura, principalmente crosta terrestre. Quando consideramos manto e núcleo, a gente não consegue fazer essa leitura direta. A gente tem que partir para estudos indiretos. Alguns deles muito simples, passíveis de ser reproduzidos em laboratório. Outros nem tanto. E aí, eu separei aqui alguns exemplos para vocês entenderem como que algumas conclusões são hoje óbvias. As chamadas evidências geofísicas são exatamente evidências físicas que nos permitem entender parte da estrutura terrestre. E aí, uma dessas questões é a diferença de densidade.
Bom, vamos lá. Nós temos um corpo, o manto, que a gente consegue amostras desse material a partir daquilo que é expelido nos vulcões. E como esse material dos vulcões nos aparece? Ele nos aparece quente, ele nos aparece fluido, viscoso, aquela coisa pastosa, e ele nos aparece extremamente denso. Bom, em que condições um corpo sólido flutua sobre um corpo fluido? A diferença de densidade explica. Se você tem dúvidas, pegue aí um pedaço de gelo e coloque em uma piscina. E você vai ver que esse pedaço de gelo vai flutuar. O gelo, a água no seu estado sólido, ela tem um comportamento físico de menor densidade que a água no seu estado fluido. Daí você tem a flutuação desse gelo. Então, quando a gente olha um corpo sólido flutuando sobre um líquido, como nesse caso do gelo, e a gente reconhece que a crosta terrestre ela é sólida e está apoiada sobre esse manto que é fluido, sim, chegamos à conclusão de que esse corpo ele é mais denso do que a crosta. E os dados de amostra coletados nos vulcões mostram exatamente isso. Então, nós temos uma evidência indireta, corroborada, confirmada por um estudo direto. Certo? Bom, e se nós reconhecemos que essa densidade dá suporte à crosta, podemos deduzir que, à medida que entramos em camadas ainda mais profundas, a tendência é você ter um corpo cada vez mais denso, que nessa estratificação tende a ocupar o centro da crosta da esfera terrestre. Bom, e isso está corroborado com uma das principais teorias que rezam pela origem do planeta Terra. Segundo a teoria vigente, a teoria científica vigente, frisa-se, a Terra era uma grande massa incandescente no começo. E nessa massa incandescente fluida, os elementos minerais eles foram se ligando. E os mais densos deram origem a protonúcleos gravitacionais, que começaram a atrair para si outros elementos. Esses elementos mais densos ficaram confinados no centro dessa esfera incandescente e, a partir daí, atraindo os demais elementos. Criando, então, uma estratificação, onde, do centro para a borda, nós teríamos uma variação de densidade. Maior densidade, menor densidade. E, por conta do período depois de inatividade e resfriamento desta esfera, nós temos a formação desse corpo sólido que hoje chamamos de crosta terrestre. E como os minerais menos densos ficaram na borda, a gente então reconhece uma estrutura sólida e menos densa. Eu gosto de fazer um esquema que me ajuda bastante a organizar essas ideias. Eu vou colocar aqui para vocês. Ai, capeta. Há um esquema muito simples que me ajuda bastante e eu vou colocar aqui para vocês. É mais ou menos assim. Terra, superfície. Bom, nós temos aqui uma seção do globo terrestre e eu tenho núcleo,
manto e crosta. Sim, a crosta ela é extremamente delgada, fina, se comparada a manto e núcleo. O manto é essa camada mais espessa e o núcleo ele é menor que o manto. Quando falamos em densidade, eu tenho algo mais ou menos assim. Uma variação da densidade. A estrutura terrestre ela é menos densa junto à crosta e aumenta a sua densidade em direção ao núcleo. Quando falamos, vou mudar aqui de cor, amarelo. Graus centígrados, eu tenho também essa organização. Eu tenho corpos menos densos e temperatura mais baixa, e à medida que eu vou aumentando minha profundidade, eu vou encontrando corpos mais quentes e mais densos. Sobre complexidade química, diversidade de elementos minerais, eu tenho algo mais ou menos assim. Composição química. Eu tenho algo mais ou menos assim. Se liga. O que isso quer dizer? Que as camadas superiores, elas são quimicamente heterogêneas, mais diversas. E, à medida que eu vou entrando nas camadas, estruturas mais interiores, a minha complexidade diminui e o material se torna mais homogêneo, composição química mais simples. Esse esquema me ajuda bastante e eu espero que ajude vocês de alguma forma, porque traduz digamos, os principais atributos dessas estruturas. Bom, algumas perguntas que eu poderia fazer. Sabemos que o material dos vulcões é fluido, quente. Como pode um corpo sólido flutuar sobre um corpo fluido? Diferença de densidade. Essa é a questão. Beleza? Bom, propagação de ondas sísmicas é algo que também muito ajudou a gente entender como funciona o interior terrestre. Se você não sabe o que são ondas sísmicas, são ondas de choque, como por exemplo disparadas por terremotos. Bom, é possível reproduzir ondas de choque? Bom, vocês já tiveram ali no 6 de maio e sabe como, por exemplo, quando aquelas peças de artilharia disparam para receber aí os generais. Você tem a propagação de uma onda que às vezes dispara alarmes, pode arrebentar uma vidraça. A explosão de uma dinamite no interior do solo vai disparar uma onda de choque. Quando você mergulha na piscina, você está disparando uma onda de choque. Você está impondo uma força, uma pancada naquela superfície fluida que dispara uma onda que vai se propagar pelo restante da piscina. Ondas de choque. Ondas resultantes de colisão. Bom, e o estudo dessas ondas muito ajuda até hoje a entender como funciona o planeta Terra. Bom, só para vocês terem ideia, a gente tem aqui
uma leitura interessante sobre a composição química do planeta Terra. E olha só essa organização aqui. Se você der uma olhada, você tem aqui uma anotação sobre mudança de densidade à medida que aumenta a profundidade. E alguns pontos de ruptura dessa continuidade. Bom, para vocês terem ideia de como que essa propagação de ondas funciona, vamos dar uma olhada em alguns tipos de ondas sísmicas. No caso, as ondas geradas por terremotos. Bom, as ondas sísmicas baixas, como as ondas P, elas se movem como se fosse aqui uma sanfona. Sabe, uma sanfona que se olha assim, onde as luzes vão se afastando e se colidindo, se afastando e se colidindo. Procure aí ondas P, tem uma série de animações fantásticas sobre isso aí. Bom, e o que é a onda P? Aqui eu coloco uma descrição, mas olha só o detalhe. Se propagam nos sólidos e nos líquidos. Ou seja, esse tipo de onda, ela pode se propagar tanto na crosta como no manto. Captaram? Sólido e líquido. Por sua vez, as ondas S elas não se propagam em uma dessas estruturas. Olha só. Se propaga, além de mais lentamente, ela não se propaga em meio fluido. Isso é importante? Sim, e eu vou explicar o porquê. Deixa eu só ajustar aqui. Olha só isso aqui. As ondas P variam com o meio. E aí, para a gente tentar entender isso aí, preste atenção nesse exemplo que eu vou trazer. Imagine o seguinte. Você tem uma piscina, aquela piscina ali do CMRJ. Tem a piscina, a área da piscina, a borda dela e tudo mais. Em um dia sem vento algum, aquela superfície, a água está paradona. Certo? Pois bem, você pega um paralelepípedo e arremessa ele contra o chão, pegando o piso ali da borda, da área da borda da piscina. Se você estiver do outro lado da piscina, você vai sentir o impacto, um pequeno tremor. Esse pequeno tremor nada mais é do que a onda disparada pelo impacto da pedra nesse ponto e, a partir desse ponto, essa onda viaja até chegar do outro lado. E você vai sentir essa pancada quase que de forma instantânea. As ondas P no meio sólido viajam muito, muito rápido. Agora, se você pegar essa mesma pedra e agora jogar dentro da água, sim, você vai ter o disparar de uma onda. E você deve ter aproximadamente 10 a 20 segundos para essa onda disparada desse lado chegar do outro lado da piscina. Essas ondas, em meio líquido, elas viajam mais lentamente. Bom, e como isso aí ajuda a gente a entender esses terremotos? Explicarei.